Vamos para a segunda mensagem da série Permanecer, a raiz que vem antes do fruto. Nós estamos falando de um período de frutificar, nós estamos falando de um período de ter uma vida genuína de fé, uma vida genuína com Deus, uma vida que não é simplesmente uma vida de fachada. E nós estamos então agora na segunda mensagem, que é permanecendo na oração, aquilo que vem antes do pedir. O que é que vem antes do pedir? O que é a oração? Por que muitas vezes nós temos dificuldade para orar? E o que a palavra do Senhor diz a respeito desta disciplina que é tão importante para a vida do cristão? Permanecendo na oração, permanecendo na intercessão. O que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? O último aviso que eu vou dar é que domingo agora nós começamos o nosso discipulado. A Trilha Cresça começa domingo agora. Então todos os inscritos, temos ali aproximadamente 20 pessoas que se inscreveram para o primeiro ano, que são 32 encontros. Esses 32 encontros começam agora domingo, às 9h30 da manhã, aqui na nossa comunidade. Então, para todos vocês que se inscreveram, os que vieram no domingo passado e os que vieram hoje na repescagem, domingo que vem começa. Nós iremos entregar um material e nós vamos explicar no primeiro encontro como é que funciona. Tá bom, gente? Domingo que vem está começando o nosso discipulado, o nosso grupo discipulador, o GD. Dito isso, vamos seguindo aqui na nossa mensagem. O que a palavra do Senhor diz a respeito de oração? E eu começo com a seguinte frase: permanecer na oração não é para conseguir o que você quer, mas é onde você aprende a desejar aquilo que Deus dá. Vou repetir: permanecer na oração não é para conseguir o que você quer. E aqui já começa a primeira grande contradição, porque muitos crentes têm orado simplesmente para pedir. E não existe nada de errado com pedir simplesmente. O porém é que as Escrituras dizem que a oração vai muito além disso. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal e uma pergunta honesta. Quando você ora, o que é que você está tentando fazer? Quando você intercede, qual é o seu objetivo? O que passa na sua cabeça? A maioria de nós, eu diria, se for honesto ou honesta, ora para conseguir algo, sim ou não? Está orando para conseguir algo. Uma resposta talvez, uma solução da parte de Deus, um alívio. Então, talvez você chega na oração com uma lista de pedidos e espera que Deus assine embaixo. Muitas pessoas agem dessa forma e têm essa atitude. E quando Deus não dá aquilo que eu pedi, você conclui que a oração não funcionou. Nós então vivemos em uma geração que foi formada no imaginário da Xuxa. Porque a Xuxa, alguns anos atrás, lançou uma música dizendo o seguinte: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Só que as coisas não funcionam dessa forma. Quando Deus não responde do jeito que pedimos, nós concluímos, porque somos imaturos espiritualmente, muitos são imaturos espiritualmente, nós presumimos que a oração não funcionou. Ou pior, a gente conclui que a gente não orou direito, a gente conclui que nós não fomos intensos o bastante. Às vezes eu mesmo me sinto assim, às vezes eu acho que eu não fui persistente o suficiente. Talvez eu penso que eu não tive fé o suficiente. Estou falando de mim aqui. E aí a oração vira um peso. A gente não tem prazer na oração porque nós não conseguimos através dela aquilo que o nosso coração, que nem sempre está alinhado com o coração de Deus, quer. Isso é um problema. E então lentamente você para de orar. Eu paro de orar. Mas não por decisão, mas por exaustão. Quantos aqui já se sentiram assim? Alguém já se sentiu assim? Só eu me senti assim aqui? Todos aqui talvez já conhecem esse ciclo, e agora eu estou falando aqui com vocês. A gente aprende desde cedo que a oração é falar com Deus, mas na prática, a maioria de nós
aprendeu que a oração é uma ferramenta que você vai usar quando você precisa de alguma coisa. Muitas pessoas encaram a oração como um botão que você vai lá e fica apertando. Mas na prática, quando nós temos um problema no casamento e nós vamos orar, nós não sabemos qual é o fundamento da oração. Quando tem um problema financeiro, a gente vai lá e aperta o botão, mas a gente não sabe qual é o fundamento da oração por finanças. Quando estamos doentes, oramos, mas às vezes não sabemos o fundamento dessa oração. A crise chega, a gente ora. A gente trata a oração e a intercessão como um botão. Quando a oração é só isso, gente, quando a oração é só isso, ela nunca vai além da superfície. E a Bíblia diz que os crentes em Jesus, eles devem dar fruto, e você só dá fruto, como vimos na semana passada, quando a sua raiz está na corrente de águas, conectada a Deus em primeiro lugar, e uns com os outros. Quando existe profundidade nos crentes, só que muitos crentes hoje em dia não têm profundidade em Deus. É por isso que domingo agora, nós iremos começar o discipulado. A trilha Cresça com 32 encontros. Por quê? Porque a maioria dos crentes, inclusive talvez aqui da nossa igreja, e aqui não é um julgamento nem uma acusação, é uma constatação, talvez não tenha a raiz que precisam para resolverem seus próprios problemas de acordo com a palavra de Deus, ou para orarem com entendimento. Todos nós já passamos por isso. E a pergunta que fica é: existe uma oração que muda você por dentro e não apenas resolve os problemas por fora? Crentes maduros oram por outros motivos, gente. Vou repetir: crentes que permanecem, crentes que frutificam, crentes maduros na fé oram por outros motivos que não conseguir as coisas. E aí eu pergunto para você, faça um teste de maturidade com você próprio. Por que você ora? Quais as motivações do seu tempo de oração? E eu nem vou perguntar para não ficar feio, quantos de vocês realmente têm tempo de oração diário? O novo ciclo de nossa comunidade é um ciclo para deixar a igreja inquieta. E aqui, junto com a nossa liderança, já dou este comunicado. O novo ciclo da igreja, desse novo de 5 anos, de 2026 até 2030, é um ciclo para deixar a nossa comunidade inquieta e insatisfeita com a sua própria situação. Crentes maduros oram por outros motivos que não conseguir as coisas. Crentes maduros têm outra motivação para estar de joelhos. Crentes que andam com Deus têm outras motivações para buscar esta ação e essa disciplina espiritual chamada oração. Permanecer. Olha o tema da nossa série, gente. Permanecer é a raiz que vem antes do fruto, sim ou não? A raiz que vem antes do fruto. Porque se não tem raiz, não tem fruto. E só tem fruto se tem raiz. Logo, se nós, enquanto cristãos, e eu me incluo nessa, se em alguma temporada da minha vida não estou frutificando, é porque a minha raiz não está se conectando com a fonte da vida. E nós precisamos observar essas coisas. Agora, vamos ver o que Deus tem a dizer a respeito disso? Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Digo amém. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, a palavra santa de Deus, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, do verso 5 até o verso 15. Do verso 5 até o verso 15. Evangelho de Mateus, São Mateus, onde ouviremos a palavra do Senhor, que assim diz. Vamos ler junto aqui no telão? Eu estou com vontade de fazer vocês ler a palavra, alto junto comigo. Vamos lá? No 3. Vamos lá juntos? 1, 2, leia compassadamente, respeitando o coleguinha que está do lado, tá bom? Tá dando para ler aí? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Quando vocês orarem,
sejam como os hipócritas, não sejam, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vamos lá, gente. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Excelente. Essa é a palavra do Senhor e ela tem algumas lições para nos dar aqui nessa noite. Quantos querem receber de Deus, digam amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: que lapada. Especialmente essa parte final. Que lapada. O que esse texto está dizendo para nós, gente? O que esse texto está dizendo para nós? Jesus, ele não começa, presta atenção nisso aqui. Jesus não começa ensinando como você tem que orar. Jesus não vai fazer um tutorial. Ele não começa com um tutorial, com um manual. Ele não começa assim. Como é que Jesus começa? Jesus começa dizendo quais os jeitos errados de orar. E são dois. Existem dois jeitos errados de você querer orar. O primeiro é orar para ser visto. Não ore assim. Não ore para ser visto. O hipócrita, quando ele vai orar em público, ele ora porque quando ele acha que quando ele ora, ele vai ficar bonito na vista das outras pessoas. Ele ora por motivos errados e egoístas. Esse é o hipócrita. E Jesus diz: não orem como os hipócritas. Não orem como os fariseus, porque os fariseus são hipócritas. Não sejam hipócritas ao orar. Sabia que tem como você ser hipócrita orando? Meu Deus, pastor, mas orar é uma atitude tão nobre, tão santa, que deveria ser uma oração, uma atitude tão elevada. Mas saiba que existem pessoas que oram como uma ferramenta para construir a própria reputação. Parece piedade, mas não é piedade, é pecado. E Jesus diz ainda que existe uma segunda forma de orar errado, que é orar achando que quanto mais eu oro, quanto mais intenso eu falo, mais Deus ouve. Obrigado. Isso aqui é maturidade, viu, gente? A irmã que traz a água, uma grande bênção. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Via de regra, santidade, via de regra, aqui ó, via de regra, não quer dizer que sempre é assim, mas via de regra, santidade ela é comedida, ela é ponderada e ela é equilibrada. Pessoas que são muito barulhentas, pessoas que sempre querem dizer que são mais espirituais porque falam glória a Deus mais alto, geralmente são pessoas que não são maduras. E geralmente elas estão mostrando através do seu barulho
Quanto mais alto o seu barulho, maior a sua imaturidade. Quantos entendem isso? Geralmente a santidade ela é comedida, ponderada e equilibrada. Então você precisa entender isso, porque isso tem causado muito problema dentro do povo de Deus. Pastores que falam muito alto, que querem arrotar uma espiritualidade e que acabam se tornando personagens de si próprio. Tome cuidado com isso. Olha o que Jesus diz: é errado orar achando que quanto mais intenso, mais Deus ouve. É errado orar assim. Essa é uma motivação errada. Além disso, nós caímos aqui no problema da reza. Qual é o problema da reza? A reza, Jesus diz que é uma repetição frenética. É uma petição ansiosa. Sabe por que é ansioso? Porque eu estou querendo fabricar uma reação em Deus. Olha, Deus, como eu rezo. Olha, Deus, como eu repito as coisas. Então, Senhor, me dá as coisas, porque olha como eu estou repetindo. Isso é um problema também. Jesus diz: não ore dessa forma, porque Deus não precisa ser convencido. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A oração nossa não muda a Deus. A oração nossa, Deus usa para nos mudar. Quantos entendem, digam amém. Jesus diz: tanto aquele que ora para ser visto é um hipócrita, e você não deve ser assim, como aquele que fica ansioso, querendo convencer Deus, orando intensamente ou orando em repetição frenética. Não ore dessa forma. Jesus diz que os dois estão errados e o problema dos dois é o mesmo. Os dois acham que a oração é uma troca com Deus. Qual é outra característica de pessoas imaturas? Estão o tempo todo trocando, estão o tempo todo transacionando. A vida e a fé para essas pessoas é uma constante troca. Eu só gosto de você se você fizer isso para mim. Se você não fizer isso para mim, eu não gosto de você. Isso é imaturidade. No cristianismo, maturidade tem a ver com graça. E o que é graça segundo as Escrituras Sagradas? Graça é um favor que você não merece. Relacionamentos cristãos maduros, portanto, eles são baseados em graça. Você perdoa o seu marido, não porque ele merece, mas porque em você transborda a graça que te alcançou um dia. Olha como isso muda tudo, gente. E olha como isso nos deixa maduros. Você fica liberto quando você entende isso. Você não fica mais um crente rancoroso, uma crente rancorosa. Você fica liberto quando a graça de Deus te alcança e quando você se torna maduro na fé. É isso que você tem que ser. E Jesus vai dizer: olha, a oração... Se você trata a oração como uma barganha, uma transação, isso é imaturidade, isso é errado. Agora, o que o texto diz que deve ser a oração? Primeiro, a primeira virada do texto. Olha o que Jesus diz: vá orar na praça, é isso que Jesus diz? É isso, gente, sim ou não? O que Jesus diz então? Vá para o seu e feche a... Queridos, o quarto fechado é o teste. Se você passar no quarto fechado, você é maduro, você tem raiz. Porque o quarto fechado, quando você está lá dentro, ninguém vai ver você. Não tem audiência, não tem biscoito, como diz o jovem, né? Não tem reputação sendo construída dentro do quarto. Pelo contrário, no quarto, Deus sabe exatamente quem você é, e você também sabe, e o diabo também sabe. Lá os seus demônios estão lutando dentro de você, e o diabo está lutando contra você. Você está lutando contra a sua própria carne, e você está se apegando a Deus. Não existem falsas esperanças, não existem falsas máscaras. Lá dentro do quarto é só Deus e você. E a única razão para passar horas dentro de um quarto fechado é querer conhecer Deus. E foi isso que eu falei ainda agora. Pessoas maduras na fé. E aqui, gente, vocês têm que ser maduros na fé. Maduros, maturidade na fé é você orar por outros motivos que não querer as coisas. O que é maturidade na fé? Você ora simplesmente porque quando você ora, você está em comunhão com Deus. O presente da oração não é o que você vai ganhar de Deus, é o próprio Deus. Quantos entendem isso? Digam amém. O presente da oração para pessoas maduras, meus irmãos, pode ver, todo homem e mulher de Deus de verdade, não engodos e mentiras, ou pessoas que querem, são personagem, não estou falando dessas pessoas. Pessoas maduras de verdade, elas oram
porque elas amam estar em comunhão com Deus. Essa que é a diferença. O quarto fechado é o teste. Lá só tem você e Deus. Não há outro motivo senão ter comunhão com Deus. Por isso que Jesus orava. Gente, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele é coexistente, co-igual a Deus. Ele é co-eterno com Deus. Ele é eterno. Ele tem o mesmo poder da divindade. Ele é Deus. Mesmo assim, ele orava. E aí você pode perguntar: pastor, mas se ele é Deus e ele era Deus enquanto encarnado, para que Jesus orava? Jesus orava, já parou para passar, já passou pela sua mente que ele orava simplesmente porque ele tinha prazer de estar com seu Pai? Prazer de estar com seu Pai. Ele se afastava para estar a sós com Deus. Qual é o problema de grande parte do evangelicalismo moderno? E talvez, não estou te acusando, mas eu quero te deixar inquieto nessa noite. Talvez você seja assim. Qual é o problema nosso? Nós não temos comunhão com Deus. Não passa pela nossa cabeça que a presença de Deus é algo que alimenta a nossa alma. Moisés passou 40 dias sem comida, sem bebida e sem mulher. Poucas pessoas falam isso na pregação, mas ele passou 40 dias sem comida, sem bebida, sem pão, sem água e sem a mulher dele, no monte. E o que o alimentava? Nas suas necessidades físicas, fisiológicas e espirituais, a presença de Deus. É isso, gente. Sabe por que tem crente caindo na pornografia? Porque a pornografia tem mais prazer para ele do que a presença de Deus. Esse é o problema de todos os pecados. Esse é o problema de todas as crises e todas as quedas. As pessoas têm mais prazer em ídolos falsos, em falsificações, do que tem em Deus. Esse é o problema da humanidade, desde o Éden. Eu prefiro a minha solução do que a presença de Deus. Esse é o problema. Está faltando oração. Está faltando oração por quem Deus é. É por isso que nenhum de vocês tem justificativa para faltar o culto de oração. Sinceramente, posso ser sincero com vocês? Nenhum de nós, nenhum de vocês e nem eu tem justificativa para faltar uma reunião de oração, porque estamos em comunhão com Deus. E aí, se você me dissesse: pastor, mas em casa, olha, 2 horas de oração quinta-feira. Meus irmãos, eu conheço. Se você dissesse: pastor, não vou para quinta-feira para o culto de oração, mas em casa eu vou dar 2 horas de oração. Ai, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vá para o seu quarto e feche a porta. No quarto é o único lugar onde a hipocrisia não sobrevive. O quarto é o único lugar onde não precisa ter máscaras. Por quê? Porque no quarto é quem somos de verdade, sim ou não? É mentira? Não, né? No quarto é quem somos de verdade. O quarto, não há incentivos errados, não tem ninguém olhando. Você não vai querer fazer as coisas porque tem uma pessoa olhando. No quarto, você não é aquilo que as pessoas acham que você é. No quarto, você é quem Deus sabe que você é. Não há máscaras e não há mentiras. É assim que você se apresenta diante de Deus. Você vai para o quarto, e aqui o quarto é um lugar de humilhação. É um lugar de tirar as máscaras. É um lugar de mostrar suas feridas e as suas imperfeições para Deus. Nenhum de nós é perfeito. Nós temos pecados, alguns que a gente ainda nunca confessou e nunca conseguiu se libertar ainda. Mas Deus sabe. E aí você chega para Deus, tira suas máscaras e se humilha. E diz: Deus, eis-me aqui, tem misericórdia de mim. Então Jesus disse: primeiramente, entra no teu quarto e fecha a porta. Ou seja, apresente-se diante de Deus quem você é. Não minta para Deus. Não minta para Deus. Deus, você não consegue mentir para Deus. Você não consegue. Estava falando com Lorena hoje, né? Uma das músicas mais formativas dessa geração minha, dela, né? Foi a música da Ana Paula Valadão. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá para viver longe do seu amor.
E essa é uma verdade, é o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe onde eu me assento e me levanto. Esquadrinhas, a esquadrinha é uma palavra hebraica que significa medir meticulosamente. Deus nos mede o tempo todo. E é por isso que nós precisamos de Jesus, porque se Jesus não for achado em nós, nós seremos medidos segundo a justiça de Deus, no nosso padrão. Aí a gente está lascado, não é isso? É por isso que precisamos da justiça de Cristo, porque em Cristo somos perfeitos diante de Deus. A sua justiça nos basta, a sua graça nos basta. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a sabes. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim colocas a tua mão. Sonda-me, ó Deus, prova-me o coração e os pensamentos, vê se há em mim alguma conduta que te ofende, e guia-me pelo caminho da justiça. Vá para o teu quarto, diga para a pessoa que está do seu lado: vá para o quarto, feche a porta, Deus te conhece. Qual é a segunda coisa que Jesus diz como devemos orar? Primeiro, vá para o quarto e feche a porta. Segundo, é o segundo movimento do texto, o Pai Nosso. Repara como Jesus começa o modelo de oração. Olha como Jesus começa a orar. O que os crentes hoje em dia têm feito? Jesus, aqui estou na tua presença, Deus, eu peço pela minha família, eu peço pela... E começa a pedir, começa a encher Jesus de pedido. Meus irmãos, olha o que olha o que Jesus diz, olha o que Jesus modela para nós. Repara como Jesus começa o modelo de oração. Ele começa com pedido, gente. Ele começa com adoração, não é isso? Adoração. Quantos de vocês, no tempo de oração de vocês, dedicam uma parte expressiva do tempo de oração de vocês à adoração? Para mim, particularmente, é pouco proveitoso uma oração onde só se pede. E para Jesus, aparentemente também. Não fala em nome dele nesse sentido, porque isso não é claro no texto. Mas para mim, particularmente, eu acho que é pouco proveitoso uma oração onde você não se deleita na pessoa de Deus. Não há adoração. 50% da oração de Jesus que ele ensina não tem nada a ver com seus problemas. E muitas vezes, por causa do nosso coração egoísta, nós transformamos o nosso momento de oração sobre nós e não sobre Deus. Isso é imaturidade. Isso é não estar enraizado em Cristo e na corrente de águas limpas e águas vivas. Mas Jesus ensina que não tem nada a ver com os nossos problemas, é tudo sobre quem Deus é. Louvado seja o seu santo nome. Porque você não consegue orar de verdade sem entender primeiro quem é o Deus para quem você está orando. Vou repetir, isso aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida. Você não consegue orar de verdade sem primeiro entender quem é o Deus para quem você está orando. Você precisa saber quem é Deus. Você precisa contemplar a majestade de Deus. Sabe por quê? Porque senão você vai pedir pedidos para a pessoa errada. Quando você não conhece a Deus, você começa a pedir para a pessoa errada. Porque se você não adora a Deus por quem Ele é, o tamanho que você atribui a Deus, preste atenção, isso aqui é muito importante. Essa é uma chave tremenda de Deus. Se você não sabe quem Deus é quando você está orando, se você não adora para reconhecer a grandeza e a majestade de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai medir Deus pela régua do seu problema. E aí você vai começar a pedir para a pessoa errada. Porque se você não adora a Deus na oração, você constrói um Deus do tamanho do seu problema, e não Deus do jeito que Ele é, como a Bíblia diz que Ele é. E se você ora para um Deus que é do tamanho do seu problema, como é que esse Deus vai te ajudar? Um Deus que é do tamanho do teu problema, Ele vai poder te ajudar, sim ou não? Mas quando você adora a Deus, quando você reconhece quem Deus é, quando você acredita que o Deus para quem você está orando é o mesmo Deus revelado nas Escrituras, um Deus que abriu o mar vermelho, louvado seja o nome dele,
um Deus que exerce juízo sobre a terra, um Deus que castiga os falsos deuses, um Deus que liberta o seu povo, um Deus que conduz o seu povo, aí sim a gente vai pedir para a pessoa certa, sim ou não? Se nós oramos para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, esse Deus tem poder de nos libertar, esse Deus tem poder de nos ajudar, esse Deus tem poder de dar aquilo que nós precisamos. Porque o tamanho que você atribui a Deus determina o que você acha que pode pedir. Vou repetir, o tamanho que você atribui a Deus determina o que você acha que pode pedir. Se você dá um tamanho pequeno para Deus, você vai pedir para Ele coisas pequenas. E se você não adora, primeiramente que eu não adoraria, nem você adoraria um Deus pequeno, um Deus desprezível, um Deus que não é poderoso. Porque se Deus é pequeno na sua cabeça, se você não tem uma visão bíblica de quem Deus é, qualquer resposta que não seja a que você esperava, vai parecer uma resposta falha. E aí a oração vira ansiedade, não descanso. Então, qual é o problema de muitos de nós? Nós não temos um problema de oração, nós temos um problema da visão errada de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, tenha uma visão correta de Deus. É por isso que você tem que começar do jeito que diz o texto. Vamos ler o versículo 9 junto no 3? 1, 2, 3. Portanto, vamos lá? 1, 2, 3. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É assim que você começa a sua oração. O nosso Deus está na terra, gente. Sim ou não? O Deus que você serve, Ele está no meio da confusão da sua vida, sim ou não? Ele é afetado pelos seus problemas? Deus tem crise financeira? Deus tem problema com inflação? Deus tem problema com picuinha? Deus tem problema com fofoca? Meus irmãos, isso é coisa da terra. Deus está nos céus, e Ele é o nosso Pai. Aleluia. Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai nosso, que está em São Luís do Maranhão, nos problemas aqui de eleição. Deus é afetado. Quem vai ganhar a presidência da República? Quem vai ganhar a prefeitura? Quem vai ganhar o governo do estado? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, louvado seja o teu santo nome. Então, gente, é por isso que precisamos adorar antes de orar. Precisamos adorar antes de orar. E o que mais o texto diz? A terceira virada do texto. De todos os nomes que Jesus poderia usar para começar a sua oração, Ele escolhe a palavra Pai. Pai nosso que estás no céu. Jesus não diz, ó Senhor dos exércitos. Jesus não diz, ó Criador do universo. Jesus não diz, ó Santo, Santo, Santo. Não, Jesus diz, Pai. E essa diferença importa, porque se Deus fosse seu chefe, se você pisasse na bola, Deus te demitia, te fulminaria, e todos nós merecemos ser fulminados por Deus, porque quebramos a sua lei, tripudiamos sobre o sangue da graça, não levamos Deus a sério. Na grande maioria das vezes, merecemos a morte, merecemos o inferno, mas Ele é o nosso Pai, Ele não é o nosso chefe, Ele é o nosso Pai. Logo, a relação que Ele tem comigo é uma relação não de performance, porque se Deus fosse meu chefe, se eu quebrasse o contrato, eu estava em risco. Agora, a relação de pai é diferente, sim ou não? Você não descarta o seu filho, por mais ruim que ele seja, ele vai continuar sendo seu filho. Você não descarta a sua família, você luta pela sua família. Você não desiste de um filho, você não desiste de uma filha. E assim Deus não desiste de nós. Um bom pai não demite o seu filho, mesmo que ele fracasse. Um bom pai, ele fica com o seu filho, ele ajuda o seu filho, e ele ajuda ele a se levantar. Então o terceiro movimento da oração, de uma vida madura na fé, é que você trata Deus como quem Ele é, e Ele é o nosso Pai. E quanto mais o filho está perdido, no exemplo bíblico do filho pródigo, mais o pai se move em direção a ele.
E Jesus está dizendo aqui nessa noite, sabedoria de Deus para a tua vida, é assim que Deus se relaciona com você, louvado seja o seu santo nome. Deus se relaciona assim conosco, não por um contrato, mas por uma coisa chamada graça. Porque nós não somos salvos por um contrato de performance, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, da nossa performance, não vem daquilo que podemos fazer ou produzir, mas é um presente, um dom de Deus, não de obras de performance para que ninguém se glorie, não é baseado no que você faz, mas é baseado em quem Ele é. E assim diz Paulo a Timóteo: se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar a sua própria natureza, louvado seja o seu santo nome. E é assim que Deus se relaciona comigo e com você. E enquanto você não souber disso, gente, você não vai saber orar direito. Você tem que orar adorando a Deus. Pai nosso que estás no céu, mas não precisa usar essas palavras necessariamente. Você pode usar isso como um modelo, mas ore adorando a Deus. Começa essa oração dizendo: Senhor, eu te adoro. Senhor, quantos podem dizer uma oração como essa? Senhor, se o Senhor não me der mais nada, eu me dou por satisfeito, porque eu tenho a tua presença. Os crentes muitas vezes não têm coragem de orar isso, porque eles sabem que vão estar mentindo. Eles querem Deus pelo que Deus pode dar para eles. Isso não é cristianismo, isso é paganismo. Porque é nas religiões pagãs que você tem que dar um presente para o Deus para que Ele possa te dar uma colheita. Você tem que fazer um culto para Ele para que Ele possa te abençoar. Isso não é cristianismo, isso é paganismo. Isso não tem nada a ver com Jesus, isso não tem nada a ver com o Evangelho. E infelizmente é isso que tem sido pregado em tantas igrejas dessa cidade domingo após domingo. Dê isso que Deus vai te abençoar. Isso não é evangelho. Não é pelo que nós fazemos, é por quem Ele é. É por isso que tem uma música que nós cantamos que é: eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Senhor, se o Senhor não me der mais nada, em Ti eu tenho tudo o que preciso. Se muitos de nós tivéssemos a experiência de Jó, Deus deu alguma resposta para Jó? Das coisas que Ele perguntou para ele? Sim ou não, gente? Deus respondeu Jó com alguma coisa que Jó perguntou para ele? Qual foi a resposta que Deus deu para Jó depois de todo o seu sofrimento? Jó, a minha revelação te basta. Eu sou o Deus que lançou os fundamentos da terra. É isso que Deus estava dizendo para Jó. Jó, quem é tu para me questionar? Eu sou Deus e tu é homem. Chiu, não é isso? Chiu. Jó, eu lancei os fundamentos da terra. Quem é tu, Jó, para me questionar os meus desígnios, com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, porque te farei perguntas como homem e tu me farás saber. Não foi isso que Deus disse para Jó? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Eu imagino Deus assim, para Jó. Quem é tu, Jó? Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Não é pelo que nós fazemos, e a nossa oração tem que ser permeada de humilhação. Eu amo me humilhar na presença de Deus. Eu amo, eu quero que a minha atitude em relação a Deus em oração seja como Davi, desprezível. Ele chegou para aquela mulher chata dele: Mical chegou para ele, muito bonito, rei de Israel, dançando na frente das criadas. E Davi chegou para ela: olha, Deus me colocou no lugar dessa tua família chata aí, esse teu pai insuportável, e eu me farei desprezível, mais ainda. E o que era o contexto ali daquela história? Era a procissão da arca de Deus que representava a sua presença, não era isso? Então, o que isso nos ensina? Nós devemos nos fazer desprezíveis em humilhação diante de Deus, humilhar na presença dEle, porque nós não somos nada. Deus está no céu e nós estamos na terra. Quantos entendem isso? Digam amém. Quando você entender isso, a sua vida de oração ela vai ser revolucionada. Vamos fazer uma rápida revisão então. Qual é o primeiro movimento que o texto nos ensina? Não ore para ser visto e não ore achando que se você fizer uma reza braba ou a oração do Salmo 91, Deus vai ouvir você. Isso é mentira, balela. Diga comigo, mentira e balela.
O que o texto diz? Primeiro, vá para o quarto e feche a porta. Segundo, não comece com as suas necessidades, comece com a adoração. Reconheça quem Deus é, porque se você souber quem Deus é, você vai fazer a oração nos termos corretos. E por último, chame Ele de Pai e reconheça Ele como Pai. Reconheça Ele como aquele que pode ter misericórdia de você. Reconheça Ele como aquele que pode ter misericórdia da sua situação. Não como um patrão que cobra de você, mas como um Pai que vem te resgatar. Agora eu te faço um desafio nessa noite. Eu vou te fazer 3 perguntas. Primeiro, eu estou voltando aqui para você. Já falamos da palavra, agora eu estou entregando aqui para vocês de novo. Você tem uma vida de oração secreta? Responda para você mesmo diante de Deus. Ou você só ora quando tem audiência, ou quando alguém está te olhando, no caso, ou quando você está em crise? Quantos de vocês podem responder essa pergunta com verdade e sem se complicar? Não é isso? Eu não estou perguntando se você ora, eu estou perguntando se você ora quando ninguém vê e quando não tem urgência. Quantos de vocês oram só pelo prazer de estar na presença de Deus? De desfrutar da presença do Senhor, da graça do Senhor. Os puritanos diziam que quando eu oro, eu contemplo a face de Deus. O meu espírito se conecta com Ele, eu sou arrebatado a uma dimensão espiritual que de outra forma eu não consigo. Isso que é oração. Segunda pergunta que eu faço para você é a seguinte: quando você ora, você começa em Deus, adorando a Ele, ou você começa com uma lista de pedidos? Não é isso? Não é isso que Jesus disse para a gente não fazer? E terceiro, tem alguma área da sua vida onde você ainda não disse, seja feita a tua vontade? Existe alguma situação em que você está orando e Deus está te pedindo e você está assim, com a mão fechada? Não consegue entregar? Não consegue deixar ir? Meus irmãos, tem situações, isso aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida. Tem situações na tua vida que Deus só vai resolver quando você Amém? Amém? Tem situações na sua vida que só vão ser resolvidas quando você abrir a mão. Deus, eu abdico de toda e qualquer reivindicação sobre essa causa, e eu deixo para o Senhor cuidar para mim. E Ele, como o Pai gracioso que é, não vai te cobrar, mas vai vir ao seu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que nós podemos então... qual é a igreja então que Deus quer que nós sejamos? E aqui eu encerro. Qual é o tipo de igreja que Deus quer que nós sejamos? Deus não quer que nós sejamos uma igreja que mais pede. Deus não quer isso. Ele sabe que se nós resolvermos a nossa adoração, se nós resolvermos o nosso altar particular de devoção, os outros problemas estarão resolvidos. Ele sabe disso. Deus não quer que nós sejamos a igreja que mais pede. Deus quer o que, gente? Deus quer que nós sejamos, a igreja CPB, seja a igreja que mais confia, a igreja que mais adora, a igreja que mais conhece, porque o culto ao Senhor é um culto racional. Ofereçam a Deus, portanto, os vossos membros como sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor, tudo que você tem, tudo que você é, reconheça Ele. Uma igreja que não ora para convencer Deus das coisas, porque Deus de nada pode ser convencido. Ele determina todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, é isso que diz a palavra. Deus, então nós não queremos te convencer, nós queremos, como igreja, ser formados por Ele. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Ninguém consegue. Mas é exatamente por isso que Jesus, o nosso substituto, aquele que orou as orações mais perfeitas, foi por isso que Ele orou por nós e disse o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, abriu mão, deixou ir, no momento mais custoso da vida humana. Esse Jesus foi à cruz,
porque Ele disse: seja feita a tua vontade, e no lugar onde você e eu nunca conseguiríamos, agora eu e você podemos dizer isso, sabendo que o Pai já aprovou e já recebeu as nossas orações em nome de Jesus. Louvado seja o nome dEle. E é por isso que nós podemos nos chegar com confiança ao trono de Deus. Por que nós temos direito de chegar ao trono de Deus? Porque Jesus disse: seja feita a tua vontade, em uma oração. E se nós podemos chegar diante de Deus, é porque Jesus ora por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25, que Ele é o nosso sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e Ele intercede por nós diante do Pai. Ele é o nosso sacerdote, e Ele ora por nós, Ele ora por você, Ele ora por cada um de nós, Ele intercede por nós, e Ele tem prazer quando nós temos prazer nele. Por isso eu digo mais uma vez, permanecer na oração não é sobre conseguir o que você quer, mas é onde você aprende a querer aquilo que Deus quer te dar e precisa te dar. É um lugar de alinhamento da nossa vontade, é um lugar de alinhamento com o que Deus quer de nós, e nós precisamos levar isso a sério. Quinta-feira nós temos mais uma oportunidade, e eu repito mais uma vez a provocação que fiz ainda agora, porque um dos meus trabalhos é provocar você, a reflexão. E eu digo, muitas pessoas dizem: pastor, eu não posso ir na quinta-feira, mas quinta-feira eu tenho 2 horas de oração na minha casa. Quantos de vocês podem dizer isso de verdade? Quantos de vocês podem dizer isso sem mentir? Quantos de vocês podem dizer isso com o coração e a consciência limpa? Nós podemos porque Jesus pôde, e em nós habita o seu Santo Espírito. Louvado seja o seu santo nome. Diga para a pessoa que está do seu lado: receba o que Deus quer te dar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? Primeiro, feche a porta antes de abrir a boca. Primeira lição: feche a porta antes de abrir a boca. Se você só ora quando tem audiência, se você só ora na igreja, na reunião de oração, ou quando você está em crise, você não tem uma vida de oração. Sinto muito te dizer isso. Você só tem uma ferramenta de emergência, e isso não serve, isso não basta. Segundo, preste atenção aqui. Corrija a sua visão antes de fazer o pedido. Primeiro, aprenda e entenda quem Deus é, e depois faça o pedido para a pessoa certa. Quantos entendem isso, digam amém. E terceiro, abra mão antes de estender. Identifique uma área da sua vida onde você ainda está orando com a mão fechada. Identifique uma área da sua vida que você ainda não entregou, que você ainda não largou. Ore sobre ela com a mão aberta. Não com medo ou ansiedade, mas com confiança, que se você abre a mão para que Deus tome de conta, estará nas melhores mãos e nas mãos mais perfeitas e nas mãos mais poderosas para resolver esse problema, essa ansiedade e cuidar de você, trazendo um resultado. Preste atenção, o resultado que Deus dá para a gente é 2 coisas. Primeiro, para a glória dEle, e em segundo lugar, para o nosso bem. Amém? Aquilo que Deus nos dá tem 2 destinos. Primeiro, a glória dEle, e em segundo, para o nosso bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Nas nossas vidas, na vida de cada um de vocês, na vida de cada família, na vida de cada filho, cada filha, santificado seja o nome de Deus. Exaltado seja o nome de Deus. Glorificado seja o nome de Deus. Exaltado seja o nome de Deus. Magnificado seja o nome de Deus, e todas as palavras de louvor e exaltação sejam ao nome santo do nosso Deus. Levante sua mão, receba essa bênção. Com os corações crentes, receba a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém e amém.